Meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Theo Borges e este é mais um Bom Dia Mercado. Neste BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 27 de janeiro. Eu não consegui trabalhar nessa quarta-feira, dia 26, porque eu tomei um prejuízo muito grande e acabei ficando abalado. Qual foi o prejuízo? IPVA. Hoje eu fui cuidar das documentações dos carros aqui do sítio e olha, eu vou falar para vocês, é difícil, hein? Licenciamento IPVA, tinha carro que tinha que fazer revisão. Olha, difícil. Foram algumas stakes que ficaram aí pelo caminho, faz parte da vida, mas início do ano é complicado, viu? Quem tem carro sabe como é que é, tá? Então eu não consegui, acabei de chegar, são 18h58, eu acabei de chegar, tô gravando esse vídeo na terça-feira. Amanhã, então, nós temos jogos de seleção e eu vou me preparar para fazer esses jogos. Tínhamos aqui uma possibilidade de trabalhar, né, o Rangers, o Sporting e o Celtic. Vamos dar uma olhada como é que foram esses jogos aqui no dia 26 ainda. Se você conseguiu trabalhar e aproveitou alguma oportunidade, comenta aqui para eu também... É bom a gente ter essa sensação, pô, não trabalhei, mas deu padrão, não deu padrão, alguém pegou, alguém não pegou. Né, tava difícil, deu padrão, mas era muito difícil, enfim. Aqui a gente teve o Saint-Étienne vencendo o Angers. Eu lembro que eu comentei ontem sobre a questão do Saint-Étienne, tava um tempão sem perder pro Angers, olha só. Tava acho que tava 2 ou 3 derrotas, dois jogos sem perder pro Angers. O Celtic venceu o Roche por 2-1. Parece que não foi um jogo fácil, abriu 2-0, tomou aqui o 2-1 e tomou um penal. E o cara perdeu, o Lion Boys, o mesmo cara que fez o gol perdeu o penal, bateu a bola na trave. O Celtic podia ter se complicado aqui. O Rangers foi vencer com um gol no segundo tempo aos 75. Não me parece que tenha dado padrão de back aqui não, hein? Eu vi muito mais aqui pelo gráfico, e aí o gráfico obviamente não é tão fidedigno assim, porque depende muito da... É muito enganoso, tá? Depende muito da leitura. Mas me parece que aqui... No primeiro gol do Celtic tinha um padrão maior aqui, talvez para um Leo Roche. Não sei se você concorda comigo, mas parecia, tá? Aí a gente teve no Campeonato Paulista o São Bento vencendo o Água Santa. No Carioca, 0-0 entre o Dax e Nova Iguaçu. E no Campeonato Gaúcho, por enquanto, o Internacional venceu o Juventude por 2-0. Gols de Maurício Iralberto e o Ricardo Bueno descontou para o Juventude. Começou agora, Vasco e Volta Redonda. Deve ser aqui perto. Eu estava lá, fui fazer revisão no carro lá agora. Lá no Raulino de Oliveira, que chama? O estádio do Voltaço. Raulino de Oliveira, exatamente. Passei ali na frente. O Cruzeiro meteu 3-0 na URT, no seu primeiro jogo de 2022. Na terceira liga, o Magdeburg jantou o Duisburg. Eu elogiei o Magdeburg, mas também falei bem do Duisburg, mais carinhosamente pelo Duisburg, né? Porque o Duisburg poderia voltar para as primeiras divisões, mas o Magdeburg está caminhando para voltar para a segunda liga da Alemanha, chamada de Bundesliga 2. E o Sport venceu o Santa Clara. O Sport começou perdendo para o Santa Clara. Parece que houve aqui um um bom padrão de superioridade do Sport no início, depois ele foi se perdendo, depois ele começou de novo, mas talvez com não tanta força assim, acabou tomando um gol e depois virou o jogo. O Santa Clara teve o jogador expulso, então teremos Benfica e Sport na final da Taça de Portugal, a Taça da Liga, né? Que mais que a gente perdeu? Eu perdi, né? Acho que foi isso. Vamos então. Teve a Copa das Nações Africanas. O Egito passou. Foi penal? Foi. Mohamed Salah bateu o último pênalti, classificando o Egito para, acho que as quartas de final, né? E a Guiné Equatorial passou pelo Mali. É isso. Vamos embora então para o dia 27. Já falei demais. Deixa eu apagar aqui o dia 26. Se você, como eu falei, se você conseguiu alguma oportunidade, comenta aqui embaixo, eu gosto muito de saber. Mesmo que se eu tiver, obviamente, perdido essa oportunidade, tem jogo todo dia, né? A gente tem que resolver outras coisas também, não adianta, tá? Antes da gente começar,
Lembre-se, esse aqui não é um vídeo de palpites. O Theo não vai te ajudar com entradas, com bilhetes prontos, com dicas de palpites, essas coisas que vocês gostam. Alguns de vocês gostam, né? Mas tem outros canais excepcionais por aí que vão te ajudar. Tem vários canais. O que eu vou conseguir te ajudar eu vou te dar uma visão aqui de alguém que possa conhecer as equipes que trabalha. Talvez nos jogos de seleções vocês vão me ajudar muito mais do que eu vou ajudar vocês, mas vamos junto, né? O caminho é longo, mas a gente pode compartilhar essas informações. Eu vou tentar traçar um cenário para trabalhar ao vivo. Eu sou um trader, eu não vou deixar correr entrada, tá? Eu crio cenários, o cenário se confirma, eu vou lá e trabalho. E eu vou tentar te dar um embasamento na informação, mesmo que você seja um punter criando linha de entrada, né? As suas linhas de referência, sendo um cara recreativo ou uma pessoa recreativa que está buscando alguma coisa relacionada a isso, a múltipla bilhete, ou um trader. Espero conseguir te ajudar nesse fundamento, tá bom? Vou tentar fazer, obviamente, um vídeo um pouco mais curto hoje, porque a gente tem somente os vídeos, os jogos de seleção. Para a gente começar, vamos falar sobre a promoção do nosso parceiro, que envolve diretamente a data FIFA. A Betfair está oferecendo R$ 5,00 por dia, do dia 25 ao dia 30, agora também para os jogos da data FIFA. E pasmem, meus amigos, eu ganhei, depois de tantos anos, mentira, fazia aí umas 4 promoções que eu não ganhava. Para mim é $1 só, mas cara, $1 já ajuda, é de coração. Eu não estava ganhando, né? Então eu vou usar esse meu $1 aqui lá nos jogos desse dia 25. Ganha por dia, né? Do dia 25, tô gravando dia 26, então a gente tem dia 26, dia 27, dia 28, dia 29 e dia 30 para usar. Usem, o link tá aqui embaixo, tá bom? Para esse jogo do Brasil, que vai acontecer nessa quinta-feira, que não temos Neymar, que ainda está machucado, a Betfair está oferecendo uma supercotação de 25 para o Brasil vencer o Equador. Se a gente olhar no escopo geral das eliminatórias, cara, o Brasil provavelmente vence o Equador, porque é o líder do grupo, enfim, das eliminatórias, é um time muito difícil de ser batido. Mas o fator Neymar é complicado. Sem o Neymar é complicado. Mesmo que a gente tenha o Vinícius Júnior, o Antony, o Paquetá pelo meio, algumas pessoas gostam, outras não, eu gosto, mas mesmo assim é um fator determinante, né? Então, se você quiser aproveitar essa supercotação de 25, o link vai estar aqui embaixo também, não deixe de participar. E o Segura essa bolada, que eu ainda estou na pergunta número 2, não apareceu nenhuma pergunta boa ainda, deixa eu ver. Atlético Goianiense vai estar ganhando o intervalo contra o Crack? Não. Flamengo e Portuguesa, o Flamengo vai com o time sub-20 aqui, provavelmente estou fora. Resende e Madureira, pouca informação. Mirassol e Bragantino, Jamaica e México, deixa quieto. O que eu vou fazer? Amanhã, quinta-feira, esse vídeo já vai estar no ar, eu vou voltar aqui no Segura Essa Bolada. Se você não participa do Segura Essa Bolada, participe, o link está aqui embaixo também, é de graça, você pode ganhar até R$5.000. E eu aqui, no caso, como eu estou em dólar, é $1.250. Eu vou responder essa pergunta. Se eu achar uma pergunta boa, eu respondo amanhã, quinta-feira, e coloco lá no Telegram para vocês. Se você não me segue no Telegram, o link do Telegram está aqui embaixo para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Vamos trabalhar então, falando em trabalho, vamos marcar os jogos, selecionar os jogos. Primeiro link da descrição, theoboss.com, meu curso gratuito, para você aproveitar esses dias de folga ou com menos jogos para poder estudar. Fechou? Tem aqui a propaganda da Adobe, que não está patrocinando o meu canal, deixa eu tirar então, tá? Vamos lá, o que eu marquei? Os 3 jogos das eliminatórias aqui da América do Sul, Equador e Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina, são os 3, tá? Aqui na CONCACAF eu não tenho trabalhado, mas se for para ver alguma coisa, o jogo do México é interessante, tá? O jogo dos Estados Unidos também pode ser interessante. Eu achei esses dois aqui, México e Estados Unidos, geralmente se destacam bastante, tá? Aqui na Ásia, eu tenho feito pouquíssima coisa. Acho que eu acompanhei um jogo só do Irã, mas eu não vou fazer. Primeira Liga de Portugal, não joga nenhum time que eu tenha acompanhado. O Estoril pega o Arouca. O Estoril tá em 16º. Péssimo visitante o Estoril. Vai pegar o Arouca, que também tem 17º. Péssimo. Não, horrível, horrível. O Estoril é um mandante ruim. O Arouca é um visitante ruim. Deixa quieto. Na Série A Paulista, nós temos o São Paulo pegando o Guarani. Isso aqui é bom. Quero dar uma olhada. E o Bragantino. O Bragantino, que agora, vice-campeão da Sul-Americana, deve ser estudado e observado com mais calma. Nós temos a estreia do Fluminense, que também
é interessante. O Fluminense montou um elenco muito competitivo. Tá montando ainda, né? Tá trazendo. Meus cachorros estão se matando ali fora. Provavelmente deve estar vendo outro cachorro ali no meio do mato. Enfim, paciência. Segura as pontas aí. Então eu quero fazer o Fluminense. O Madureira com Resende, que era os dois times que estavam lá na pergunta do Segura essa Bolada, eu não vou fazer. E aqui no Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai jogar ainda enquanto eu estou falando para vocês. O Grêmio ainda não começou e o Internacional já venceu, então são as duas equipes que eu quero acompanhar. Temos aqui alguma coisa na Bélgica, mas eu não estou fazendo também. Eu acho que fica nisso, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Então vamos para a aba favoritos. Vou clicar aqui. Vou minimizar. Aliás, eu vou deletar os já finalizados, que a gente já falou sobre eles. Por enquanto segue 0-0 todos os jogos aqui. Temos o Frankfurt marcado, mas aqui é amistoso contra o Mainz. Vamos começar então às 18 horas com Equador e Brasil. Bom, o fator que a gente já sabe é o fator Neymar. O quanto isso pesa na cotação e o preço, né, do Brasil. Nesse momento, o Brasil, que é líder das eliminatórias, invicta, né? Fora de casa, o Brasil tem 5 vitórias em 7 jogos, empatou 2 jogos, tomou apenas 3 gols. É muito difícil fazer gol no Brasil. E dentro de casa, o Equador tem 5 vitórias também, 5 gols tomados. Também um excelente mandante. O Equador é um adversário difícil. Soma-se a isso a questão da falta do Neymar. O Neymar, se eu não me engano, participou de 26% dos gols da seleção. Pelo menos efetivamente, acho que o Neymar tem 7 gols dos gols que o Brasil fez. Acho que o Neymar participou ali mais de 20%, 26%. Ou seja, é uma peça muito importante, fora as assistências, né? A gente tem um time aqui, defensivamente falando, que já tem uma liga muito interessante. Algumas pessoas gostam, outras não, né? Dos laterais, por exemplo, mas a gente já tem uma liga interessante. Aqui na frente a gente ainda está montando, né? Ora tá o Gabigol, ora tá o Gabriel Jesus, ora tá o Vinícius Júnior pela ponta. Ora o Tite não chama, agora não teve como ficar de fora, não teve como não levar o Vinícius Júnior. O Paquetá, pelo visto, não sai mais do time. Ora entra o Rafinha, né, do Leeds. Então, assim, a parte ofensiva do Brasil ainda está muito ali obscura, né? Muito nebulosa. A gente não sabe ainda o que vai ser de fato para a Copa. Mas a ausência do Neymar faz muita diferença. Eu acredito, se esse jogo fosse com o Neymar em campo, provavelmente a gente teria uma odd do Brasil 1,90, beirando 2, e a gente tem uma odd do Brasil quase a 2,40. Né? Isso indica muito um jogo parelho. Tá? Isso indica muito um jogo parelho. A bola aérea do Equador é muito forte, né? Principalmente a ofensiva. A defensiva não é tão boa, já vi o Equador sofrendo gol para a Venezuela algumas vezes, mas a do Brasil também é muito boa, principalmente os escanteios também, defendendo e atacando. Né? O Brasil faz muito gol com o Marquinhos, com o Thiago Silva também chega muito bem para cabecear. O Casemiro também faz muito bem esse papel no Real Madrid. Então eu tô vendo esse jogo muito mais para um jogo parelho do que para um jogo tendendo a ter uma superioridade muito grande. Tá? Eu imagino que sem o Neymar o Brasil talvez não tenha tanta posse de bola. O Equador em casa provavelmente vai ter posse, vai vir para cima. Se você me perguntar, o Equador está em terceiro, não é mais fácil empatar, fazer uma manutenção de resultado contra o Brasil? Afinal de contas, a maioria das seleções perde para o Brasil. Só que eu tenho que pensar o seguinte, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai e Bolívia estão na cola. E não tem como vacilar. O Uruguai, por exemplo, era o terceiro colocado há algum tempo atrás. Olha onde está o Uruguai. Está em sétimo já. Ou seja, o Equador tem que vencer. Não tem esse negócio. E o último jogo do Equador foi um confronto muito interessante fora de casa contra o Chile. E o Equador foi fora de casa e venceu o Chile por 2-0. O Chile que vinha embalado com 3 vitórias seguidas. O Chile que subiu na classificação. Nesse momento o Chile tem 16 pontos e está 1 ponto de entrar de fato na zona de classificação. O Chile que tem uma pedreira, também já vou falar sobre isso. Então eu vejo muito mais parelho esse confronto do que uma superioridade do Brasil. Sendo assim, eu trago esse jogo para o meu planejamento para cá. O que eu leio a pior equipe em campo? Eu estou disposto a trabalhar dentro do mercado de probabilidades, também chamado de match odds, né, ou de resultado final, de preferência contra
a pior equipe no momento em campo. Não tem problema de trabalhar contra o Brasil. Se o Brasil não estiver dando liga no meio, não estiver escapando os contra-ataques pelas pontas com o Antony e Vinícius Júnior, estiver sendo inferior em campo, eu não tenho problema nenhum de corrigir a odd do Brasil. Mas essa intensidade da correção, como o Brasil é o time de maior camisa, para essa correção do Brasil acontecer, a intensidade do Equador tem que ser muito diferente, tem que ser muito maior. Já o Brasil, como ele já é o time de camisa, já é o time favorito, basta que o Brasil crie algumas situações de perigo e que o Equador não consiga atacar tanto para essa cotação do Equador já começar a corrigir e a odd do Brasil descer. Então eu venho para cá para um match odds sem viés, mas acreditando que talvez seja mais fácil para mercado trabalhar do lado do Equador em lei do que trabalhar o Brasil, porque tá contra o Brasil é você tá contra os contra-ataques muito complicados do Vinícius Júnior e do Antony. Então eu ficaria com um pouco de pé atrás. Se o Equador tiver pior, para mim é uma melhor situação, tá? Então eu venho para tentar trabalhar uma possibilidade de lei Equador, de preferência, caso o Equador de fato esteja pior em campo, tá? Mas para isso acontecer, no meu humilde opinião, para o Brasil estar melhor em campo vai depender muito do meio campo, porque o Vinícius Júnior e o Antony são jogadores de velocidade, de 1 para 1. Então, se o Brasil tiver com esses dois jogadores se destacando, significa que ou o Brasil está jogando no contra-ataque, e aí é muito perigoso você trabalhar no match odds, ou o Brasil está encontrando uma defesa fechada do Equador, e aí sim, se essa defesa do Equador estiver fechada e o Equador não estiver conseguindo sair para o jogo, esse 1 para 1 pode fazer diferença, e aí sim o lei Equador fica interessante. Se for um jogo partido, com o Brasil saindo nos contra-ataques, mesmo que o Brasil esteja melhor no jogo, num cenário mais amplo, eu prefiro não mexer no match odds, porque quando os dois times estão jogando é mais perigoso. Fechou? O outro jogo que a gente tem aqui é Paraguai e Uruguai, mais um jogo extremamente parelho, porque o Paraguai teve uma queda e o Uruguai também, né? Na verdade, o Uruguai teve uma queda brusca. Na verdade, eu acho que o Uruguai chegou a ficar aqui, se eu não me engano, na terceira ou na quarta colocação e agora já está em sétimo. Parece pouco, mas é uma mini crise, né? Já se fala até numa troca de treinador e tudo mais. Se a gente pegar aqui as últimas partidas entre os dois, deixa eu pegar com o Brasil também, se tem algum tabuzinho aqui, ó. Menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos que disputaram. O Equador sofreu gol nas últimas 4 partidas que jogou contra o Brasil e o Brasil não perde para o Equador nas últimas 9 jogos. Isso aqui é um belo tabu, tá? E o Brasil foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 6. Já aqui no jogo do Paraguai com o Uruguai, a gente tem menos de 2,5 gols também. Parece ser uma quinta-feira aqui um pouco mais com os gols mais fechados, né? Digamos assim. 5 dos últimos, pelo menos os históricos. O Uruguai não perde para o Paraguai há 9 partidas, também me parece um belo tabu, tá? E foi o primeiro a marcar nas últimas 4 das 5. Olha só, as duas equipes não vencem há 5 jogos. As duas equipes estão numa fase muito ruim. O Paraguai não marca gols há 5 jogos, olha isso, cara. Ele não vence as 5 partidas e nessas 5 partidas ele não conseguiu fazer um gol. O Uruguai vem de 4 derrotas seguidas, é pior ainda do que o Paraguai. O Uruguai vem de 4 derrotas seguidas e uma delas, aliás, uma foi para o Brasil de goleada e a outra foi para a equipe da Argentina. E sofreu gol nos últimos 4 jogos, obviamente. Tá? Bom, cotações eram para estar, na minha humilde opinião, um pouco mais parelhas. Essa odd do Uruguai poderia estar um pouco mais acima. O que provavelmente está fazendo essa odd do Uruguai segurar um pouco? O tabu, né? É bem provável que a gente tenha aqui o mercado precificando o Uruguai, tanto pelo elenco, a parte ofensiva do Uruguai hoje ela é mais destacada do que o Paraguai, mas também por conta dos últimos resultados. O Uruguai não perde para o Paraguai há 9 jogos. Eu vou manter o mesmo critério aqui no jogo do Brasil, mas nesse caso, como eu não tenho aqui nenhum time com uma camisa tão pesada, eu só tenho aqui uma escalação talvez do Uruguai um pouco mais ofensiva e mais qualitativa no ataque, aqui eu não tenho preferência para trabalhar a correção. Se pintar no lado do Uruguai, vai ser do lado do Uruguai. Se pintar do lado do Paraguai, vai ser do lado do Paraguai, sem problema nenhum, tá? O Uruguai.
Ué, falar e escrever ao mesmo tempo não dá. Por último, Chile e Argentina. Bom, o Chile foi durante muitos anos, aliás, recentemente, né, antes da Argentina ganhar a Copa América, o Chile foi um carrasco da Argentina, né? O Chile foi bicampeão em cima da Argentina na Copa América, se eu não estou enganado, por isso essas cotações tão parelhas, mesmo com a Argentina hoje tendo um Messi bem encaixado. Eu não sei se o Messi foi convocado, tá? Porque o Messi voltou agora no PSG para jogar alguns minutos. Eu acho que ele foi convocado, tenho quase certeza que ele foi. Eu li alguma matéria sobre isso. A Argentina, como visitante, também está invicta, mas tem um jogo a menos do que o Brasil. Ganhou 4 das 6 partidas que disputou. Tomou apenas 4 gols. Também é um visitante muito cascudo. O Chile, dentro de casa, começou muito mal essa eliminatória. Começou a melhorar agora. Foram 3 vitórias seguidas, depois uma derrota para o Equador. 3 vitórias em 7 jogos. Dentro de casa, eu não sei se tem alguma restrição por conta desse número de aumento da Omicron, mas dentro de casa a torcida chilena faz um barulho do caramba, é um belo de um caldeirão. O Chile tomou 6 gols em 7 jogos, uma média ali mais ou menos de 1 gol por jogo, e marcou 10. Chile é muito bom nas bolas aéreas. Fica de... mas o Chile tem uma seleção nanica. Cara, cuidado. Cuidado que o Chile vai muito bem nessa parte ofensiva das bolas aéreas, tá? Mas o jogo muito parelho, não tem como cravar nada aqui. Primeiro que eu não sei se o Messi vai ser titular ou não, né? Porque eu acho que a seleção argentina já está classificada. Posso estar falando besteira, talvez não esteja, mas é bem provável que já esteja classificada para o Mundial. Eu não sei se o Messi vai ser titular aqui ou não, e tem essa questão do meio campo, né? O ataque da Argentina é muito forte, né? Vem numa fase espetacular o time da Argentina, atual campeão da Copa América. E o Chile precisa da vitória. Aqui, o que eu gostaria muito de trabalhar? Como é um cenário muito pegado, tem uma rivalidade muito grande, provavelmente esse jogo empatado ele vai ser truncado, ele vai ter muita porradaria, né? Vai ser... Os caras vão se doar completamente. Mas, a partir do momento que eu tenho um jogo desempatado, os contra-ataques da equipe que está na frente provavelmente vai ser muito interessante. O Chile tem uma equipe muito veloz ofensiva, né? Quando está no ataque, provavelmente vai aproveitar isso, mas a Argentina também. Então, talvez esse jogo, quando estiver desempatado, ele seja interessante. O que a gente tem aqui de histórico, olha isso, o Chile não perde para a Argentina nos últimos 3 jogos e a Argentina não perde para o Chile nos últimos 5. Né? Olha que confronto difícil. Menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6. Foi assim no Brasil, foi assim no Uruguai, foi assim na Argentina. Os 3 jogos das eliminatórias sul-americanas, historicamente, são jogos fracos para gols, então eu prefiro não me meter. Mas você está levando só em conta a estatística? Não. Por enquanto, eu prefiro não me meter. Se eu venho trabalhar Chile e Argentina, que provavelmente eu vou trabalhar também aqui inicialmente no Match Odds, Chile e Argentina, se esse jogo, alguma equipe sai na frente, eu vejo um buraco nos contra-ataques, eu venho para trabalhar esse jogo no mercado de gols sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Dos jogos do Campeonato Paulista, aqui entra aquela questão do Carioca, que é você primeiro analisar. Nesse momento aqui, por exemplo, o Vasco já saiu na frente com o gol do Gabriel Peck contra o Volta Redonda. O Santos ainda está empatando com a Inter de Limeira. O Grêmio com Caxias e o Galo com Vila Nova. Ou seja, eu tenho que pegar... Eu não fiz os jogos hoje. Eu tenho que pegar um compacto de como é que foi o jogo do Botafogo ontem, à noite. Eu quero dar uma olhada de novo de como é que foi o Corinthians. Eu quero ver como é que foi o Inter. Por quê? Se eu for trabalhar de fato esses campeonatos, eu preciso saber como é que as equipes principais estão desempenhando. Então aqui, entre Fluminense e Bangu, eu poderia falar para vocês, eu venho para trabalhar back Fluminense é um 18. Não, cara. Eu sei que o time do Fluminense é muito mais forte que o Bangu. Mas, por exemplo, o Botafogo empatou com o Boa Vista 0x0, no 1x1, né? Eu tenho aqui, por enquanto, o Flamengo com a possibilidade de jogar com o time sub-20. Eu não sei qual time do Fluminense vai entrar em campo. Primeiro a escalação, depois a leitura e depois eu faço alguma coisa. Mas 1,18 não dá. O Fluminense não é o Bayern de Munique, tá? Eu prefiro não fazer nada. Talvez a gente encontre muito mais oportunidade aqui. O Flamengo contra a Portuguesa com uma odd quase... Aqui está abaixo de 2, mas ela deve estar acima de 2 na Betfair. É muito mais fácil encontrar oportunidade aqui, óbvio, com stake menor, com expectativa menor, com uma liquidez e fluidez menor, mas é bem provável que você encontre mais oportunidade aqui do que no jogo do Fluminense, com uma cotação de 1,18. Tá? Então esse aqui eu prefiro ficar de fora.
E nas eliminatórias da CONCACAF, a gente tem a situação dos Estados Unidos em segundo e o Canadá em primeiro. Olha só. E aqui passam os 3 primeiros, né? O Panamá está ameaçando aqui, pelo menos, o México e os Estados Unidos. Mas ainda tem a repescagem, não é? Tem uma repescagem aqui ainda. É bem provável que vá esses 3 aqui mesmo, tá? O Panamá talvez fique de fora. Mas vamos lá. Os Estados Unidos pegam o El Salvador. Eu cheguei a ver esse jogo entre Estados Unidos e El Salvador, o primeiro jogo entre eles, que foi 0-0. Cara, lá no estádio do El Salvador é uma pressão absurda também. A qualidade dos caras é muito ruim, mas foi uma pressão absurda. Historicamente, os Estados Unidos não perde para o El Salvador nos últimos 6 jogos e também não sofreu gol nos últimos 3. Os Estados Unidos vem sem derrota a 4 jogos de maneira geral e os 2 times nas últimas 6 partidas foram menos de 2,5 gols em 5. Também um jogo que parece um pouco mais under. E uma odd de 1,18 eu prefiro pular fora, tá? Jamaica e México. 1,67 a odd do México. O México fora de casa é um dos melhores visitantes. Não, os melhores visitantes não, né? As eliminatórias aqui da CONCACAF tá sendo nivelado completamente por baixo. 2 vitórias em 5 jogos é o melhor visitante, cruz credo. 1 gol por jogo feito, 1 gol por jogo sofrido. A Jamaica dentro de casa não venceu nenhuma, tem 2 empates e 1 derrota. Não, né? Daria para vir para buscar talvez aqui um match odds. Que horas que é esse jogo? 21 horas. 21 horas vai estar rolando o intervalo do Paraguai e Uruguai e vai estar quase começando Chile e Argentina. E o Chile e a Argentina vai exigir uma leitura muito, muito forte, né? Muito concentrada. Mas acho que vale a pena ficar de olho aqui, pelo menos essa possibilidade de trabalhar lei a Jamaica, né? Um time fraco pra caramba, Jamaica. Mas toma pouco gol. Quem sabe aqui não tenha pra gente uma possibilidade de trabalhar uma correção na odd da Jamaica. Afinal de contas, o México está ameaçado pelo Panamá, tá? Em relação a times que poderiam se complicar aqui, é difícil, né? Difícil, a gente não viu muita coisa ainda. Dos estaduais, São Paulo em 67 me parece uma odd justa, também quero observar o São Paulo. O Bragantino, uma cotação de 2 contra o Mirassol. O Mirassol é um time chato pra caramba. O Mirassol, inclusive, no confronto direto tem vantagem sobre o Bragantino, mas aí era outras épocas do Bragantino. Eu acho que eu vou ficar nisso. Fica aqui então 4 jogos para o Match Odds. Se houver uma leitura muito clara, eu comento com vocês no Telegram. Se vocês forem trabalhar esses jogos lá no Leitura, se você já participa do Leitura, estamos juntos. Vou estar por lá provavelmente para a gente trocar uma ideia no áudio. Não vou colocar nenhum PDF de apoio hoje porque eu não tenho muita estatística, né? Principalmente tomem muito cuidado com jogos de seleção, tá? Porque algumas seleções trocam muitas peças na hora da convocação, outras não, mas o Brasil principalmente troca bastante. A gente às vezes tem a ideia de uma expectativa por conta da camisa e o time joga completamente diferente, tá? E cuidado com a rivalidade aqui entre Chile e Argentina. O jogo pode ser truncado, pode se arrastar ali num possível 0-0. Eu prefiro, se for para trabalhar gols aqui, mesmo que seja um limite, um over limite, eu prefiro que esse jogo já esteja desempatado. E, obviamente, a gente vê se o Messi vai jogar ou não. Beleza? Então, tá ali os links da promoção. No primeiro comentário fixado tá o meu curso. Eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço a todos, excelente trabalho. A data FIFA vem e a data FIFA vai embora. A tua banca tem que ficar. Se for testar alguma coisa nova, ajusta a tua gestão de banca. Não inventa pelo em ovo. Faz o básico. Esteja vivo quando ela acabar. Vivo, né? Obviamente estou falando da gestão do seu capital. Valeu? Sem pressa, sem apavoramento, sem necessidade maluca de ficar clicando igual louco. Vamos trabalhar. Cuida do seu dinheiro. Valeu? Um abraço.